Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o review dessa maravilha aqui, dessa nova Red Extreme MP 2022, que conta com essa pintura aqui, né, bem chamativa, dois tons de verde, esse aqui um verde mais limão, esse aqui um verde um pouco mais fechado, mais perto do grafite aí. E para completar, né, eu já coloquei esse Wilson Pro aqui, esse overgrip da Wilson, da cor verdinha também, e esse antivibradorzinho da Red Limão. Coloquei ele, pessoal, porque essa Extreme aqui tem um fio um pouco característico das Reds, né, que é um fio um pouco mais seco, então preferi jogar diante, beleza? Pessoal, essa belezura aqui tem as seguintes especificações: tamanho de cabeça 100 polegadas, peso 300 gramas sem corda, comprimento 27 polegadas, equilíbrio 32 centímetros ou 1 ponto headlight, espessura do aro 23, 26 e 21 milímetros, padrão de corda 16 por 19, recomendação de tensão de 52 a 62 libras. Ela tem rigidez de 66 RA e swing weight de 322, beleza? Galera, ela foi encordoada com MSV Focus Rex com 54 libras e bora pro bate-bola, bora ver um pouquinho mais dessa nova Extreme MP 2022. Bom pessoal, nos primeiros momentos dá para ver as características principais da Red Extreme, que são potência e spin que você consegue gerar aí com muita facilidade. Então meu jogo de fundo, né, meu jogo geral foi tentar fazer um jogo agressivo, buscar o controle do ponto o mais cedo possível e tentava isso fazendo o quê? Tentando dominar os pontos de direita. Então minhas direitas foram concentradas nisso. Eu não joguei muitos pontos longos, porque eu pensava em finalizar os pontos com maior rapidez. Eu acho que essa raquete tem essa proposta, né, de você entrar para fazer um jogo bem agressivo mesmo, e ela te permite isso. Então, agredia, abria ângulo, criava espaço para poder definir o ponto, e quando precisava sustentar um pouquinho mais nas trocas, eu aproveitava do potencial de spin que ela dá, e jogava com muita margem de segurança, com um potencial de spin que agredia muito e me dava uma margem de segurança boa, tá? Na esquerda, pessoal, meu backhand foi um backhand mais de sustentação de troca, tá? Porque como o efeito que ela te dá é um efeito muito bom, eu fiquei segurando as trocas na esquerda, ou usava muito slice, foi uma coisa que eu usei muito, porque o slice que você dá, ele sobe muito pouco na quadra do adversário, exigindo muito dele, que ele abaixe muito, que ele acelere muito. E na troca, tanto de esquerda como dando um slicinho, eu sempre tentava, na próxima jogada, tentar dominar de direita. Então minha esquerda foi mais como um preparativo para quando eu tivesse a oportunidade, eu pudesse agredir com a minha direita, tá? Pessoal, no saque é uma raquete, como eu falei, com uma potência fácil, você não precisa de uma mecânica tão complexa. Isso serve para todos os golpes também. Você que não tem um swing weight tão amplo, né? Você que tem um swing weight de médio para curto, você vai conseguir gerar potência com essa raquete. Se você tiver uma aceleração de munheca, né, uma munheca mais ativa, vai melhorar mais ainda. Então no saque isso é muito válido também, porque a minha mecânica do saque ela não é tão boa. Então mais pro final, no ponto de contato mesmo com a bola, eu deixando minha munheca ativa, eu consegui gerar muito efeito com ela, tá pessoal? Voleio firme, voleio que você não precisa inventar tanta moda, né? Ela tem um swing weight de 322 e como o equilíbrio é perto de ser balanceado, não é uma raquete tão manuseável assim. Então nos voleios que precisava de um reflexo, eu preferia fazer ele mais firme no fundo, né, para me dar mais confiança e me preparar para um próximo voleio de maior qualidade, ou fazer umas deixadinhas, né, com um pouco de efeito, que ajudava a bola a não escapar tanto, né, e dar tempo do adversário chegar, tá? E nas devoluções de saque, pessoal, a mesma coisa. Essa potência fácil que ela te dá, te deixa em condição de, se vier um segundo saque fraco, você já começar agredindo, ou você já colocar a bola com uma altura boa lá no pé do adversário para começar
o ponto já não numa postura defensiva, mas já poder entrar bem no ponto, tá, pessoal? Indico para aquelas pessoas, para aqueles jogadores que procuram a raquete de potência e spin, que gostam de fazer um jogo agressivo, um jogo mais de fundo, né? Então, assim, obviamente você pode usar ela em todas as áreas da quadra, mas eu acho que um jogador de fundo vai aproveitar bastante pelo potencial de spin, pela potência que você consegue. E de contra, pessoal, eu acho que o mesmo do que é positivo também é um pouco negativo. Às vezes escapa demais, às vezes sobra potência demais, então você acaba perdendo um pouquinho de controle e um pouquinho de precisão dos seus golpes, tá? Esse fator dela ter 322 de swing weight, o equilíbrio bem próximo de ser equilibrado, faz com que ela seja um pouco lenta em alguns golpes. Então eu deixaria esses 2 pontos como contra dessa Extreme, mas uma raquete super agressiva, indico para intermediários e avançados que querem explodir a bola com potência e spin. Beleza? Galera, qualquer dúvida, como sempre, é só deixar aí nos comentários que eu vou ter prazer imenso de respondê-los. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau!